Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. São 12 horas e 7 minutos. Hoje, 14 de outubro, o programa será apresentado por Valíris Rodrigues da Silva e Neide Lopes. Nesta edição, teremos as seguintes manchetes. Enfermagem no luto. Nota de esclarecimento para aqueles que desconhecem os fatos. Proposta para fim da estabilidade de servidor público. Receitas mês de setembro. E no nosso editorial temos uma pequena entrevista do professor Mário Sérgio Costela sobre a educação dos filhos. Sindicato em Destaque. Editorial. Os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professores e professores fazemos é escolarização. Outro dia num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, você tem dificuldade em fazer, imagine se nós, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. É saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter. De uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar um pouquinho? Claro. Resultado, sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela, a criança dorme na hora que ela quer,
come que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado: você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco que nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida: o senhor reprova por falta? Eu falo: jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa para o aluno. Nós estamos formando, isso precisa cuidado, nós estamos formando uma geração um pouco mais fraca, que não pega no serviço. Né? A gente está formando gente, como a gente diz no interior, que não pega no breu. Ok, né? Então é uma reflexão, né, alusiva ao dia do professor, né? Que de certa forma foi atribuída ao longo do tempo uma carga muito pesada de responsabilidade, sem divisão de responsabilidade com a família. E o professor deixa claro, né, que na verdade não é a família que deve ajudar a escola na educação dos filhos, mas sim a escola que ajuda a família na educação dos seus filhos, né? Então fica difícil para se colocar qualquer tipo de disciplina, né, para você viver em sociedade com 30, 40 pessoas. Você tem que ter umas regras mínimas para a convivência. E se isso não é alicerçado na família, é praticamente impossível a escola fazer isso, né? Atrelado a outros fatores, né? A questão, nunca se viu tanta agressão contra professor, né? A gente poderia colocar isso daí, a questão da própria desvalorização da educação neste país. E segundo, a questão financeira, né? A questão da remuneração, né? Enquanto a família estiver jogando a responsabilidade em educar os filhos na escola, enquanto o governo não valorizar a educação, enquanto não se remunerar, enquanto não tiver formação continuada para esses profissionais, nós continuaremos tendo esse tipo de educação. Segura. Segura, Paulinho. Enfermagem em luto. O Conselho Federal de Medicina entrou com uma liminar na Justiça contra a lei que legaliza o processo de trabalho do enfermeiro e ganhou. Por ora, então, eu não poderei mais prescrever ácido fólico e sulfato ferroso no pré-natal de baixo risco, solicitar teste de gravidez, teste rápido para diagnósticos que são para sífilis, atual epidemia no Brasil, junto ao HIV, hepatites, exames de controle do tratamento de tuberculose e hanseníase. Também não poderei mais solicitar nenhuma ultrassonografia obstétrica, nem fazer preventivos. Não poderei avaliar nossos pequenos na puericultura, nem solicitar exames para eles, muito menos medicar para aquela febre que às vezes aparece após a vacinação. Não poderei prescrever anticoncepcional e nem aplicar, sem prescrição médica, as que são injetáveis, como a mensal e trimestral. Não poderei fazer consultas para hipertensos e diabético, transcrevendo a renovação de receitas, nem fazer aqueles curativos especiais com as placas nos pacientes críticos e com úlceras. Sim, fiz faculdade, pós-graduação, cursos e mais cursos para atualização. Estudei para ser e sou 100% enfermeira. Sei do meu papel e o cumpro à risca, procurando o melhor para os meus pacientes.
Hoje, todos os enfermeiros são território nacional à margem desse retrocesso. Anos de luta por direitos de uma classe tão desvalorizada foram jogados na lama. Perdemos muito com essa decisão, mas a população é quem amargará com as consequências da ganância dos representantes de uma classe que necessita tanto dos nossos serviços. Amputaram a mão que mais os ajudam, mas em prol da melhoria na qualidade do acesso à saúde da população, não. Como falei, só ganância mesmo. Não basta nossos salários defasados e cargas excessivas de trabalho para garantirmos um salário pertinente aos nossos esforços. O que fará a população que em seu território não tem médico nos postos de saúde? O que farão sem mais essa assistência? E agora, doutor? Não pensem que ficaremos calados. Vamos à luta. A enfermagem não pode ser amordaçada. A população não pode ser prejudicada. Grata, Rivanda Alves, enfermeira. Então, como nós percebemos, né, a questão de não só a política de austeridade do governo federal, agora as corporações, né, que os médicos, né, proibindo, através de uma medida liminar, que os enfermeiros cumpram os seus papéis constitucionais de acordo com a lei, né, porque está lá no estatuto, está na grade curricular, né, nos cursos de enfermagem, qual o perfil, ou seja, quais o servidor, o enfermeiro egresso do curso de enfermagem, qual seria as suas áreas de atuação. Então a gente percebe aí a questão da distorção que está sendo dada em relação a isso daí, e que nós pedimos o apoio dos nossos parlamentares, aqueles que dizem que representa a população mais carente, porque é justamente essas pessoas que serão mais prejudicadas. Portanto, a gente pede aí o apoio dos nossos deputados federais, estaduais, dos senadores, para fazer uma pressão para que se derrube esta liminar. No segundo tópico, também uma nota de esclarecimento para aqueles que desconhecem os fatos, né? Que muitos aqui, enquanto nós estamos na luta para revogar a CLT e contra a aprovação da reforma da Previdência, na calada da noite, né, a Câmara Federal já aprovou na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que prevê a demissão dos servidores, né, dos servidores públicos, isso dos 3 níveis, federal, estadual e municipal. E nós temos aqui um texto que retrata essa situação. Nota de esclarecimento para aqueles que desconhecem os fatos. Sou servidor público concursado. Nenhum político ou alguém, qualquer um, me dê esta vaga. Não fui indicado ou indicada por ninguém. Não tive quem indica. Não teve conchavo, nem trapaça. Ocupo essa função por mérito. Meu chefe é o público e não os políticos, porque tenho estabilidade, que possa agir segundo a boa técnica e os princípios éticos legais, diferente dos políticos e políticas que temos vistos. Não temos FGTS, já fiz muita hora extra sem receber nada, ou seja, trabalhei de graça. Se o governo está em crise, a culpa não é de quem estudou e passou no concurso público. Estudei muito para ser aprovado, nunca roubei nada, recebo por aquilo que trabalho e muitas vezes trabalho muito mais do que recebo. Muitas vezes custei o meu trabalho, pois faltam materiais básicos para que eu possa desempenhar com o mínimo de dignidade e funcionalidade da minha função. Muitas vezes em estruturas físicas e prediais em mau estado de conservação. Trabalho pela melhor gestão dos recursos públicos e sempre com o máximo de eficiência ética e moral. Sim,
Como em qualquer área, é injusto ver campanha na mídia desmoralizando o servidor público. Não são os salários dos servidores públicos concursados que têm imposto de renda e previdência descontado na fonte que quebraram o país ou a previdência. Nem é servidor público que quebra as finanças do serviço público. Não sonega impostos. Importante saber, mas a mídia não divulga. A quebra da previdência e das finanças públicas é resultado de muita corrupção, renúncias fiscais, inadimplência dos grandes devedores, uso dos recursos com desvio de finalidade e de má administração dos recursos públicos, isso há décadas. E lembre-se que a má gestão dos recursos públicos é feita por apadrinhados desses mesmos políticos, que hoje botam a culpa nos servidores públicos, onde o servidor público concursado ocupa cargo de gestor ou de chefia e as coisas acontecem. O texto não é meu, colegas servidores, copiem, editem e colhem no seu mural. Tem que ser muito desinformado para acreditar que essa crise econômica é culpa do funcionário público. Isso é ridículo e de muita má intenção. Então, esse projeto está tramitando. Na verdade, a proposta, se passar, que nós temos que fazer uma pressão grande na Câmara para que não passe, mas se passar vai ser possível sim, através de avaliação de desempenho, aquele servidor que não cumprir com aquele estabelecido, de forma muito subjetiva, ele poderá perder o seu cargo. Aí você já imagine, quem é que vai fazer a avaliação dele? Ineide, demais companheiros, o chefe o chefe imediato dele, que na verdade, na sua maioria das vezes, não é servidor público, concursado, é indicado pelo político, Então, isso é grave para o Estado democrático e direito, porque no Estado, como está distante do poder, pode ser que as coisas aconteçam a contento, mas isso nos municípios espalhados pelo Brasil afora, onde o patrimonialismo ainda está impregnado, o que vai acontecer? Vai entrar o prefeito e governador, sem escrúpulo, que vai exonerar todos os servidores públicos para colocar seus apadrinhados políticos, Então nós devemos ser contra, sim. Eu acho que os ouvintes, internautas estão nos acompanhando, que você observe isso daí, faça uma pesquisa, não vá se deixar ludibriar pelo que diz a imprensa. Qual é o interesse da imprensa estar divulgando isso, Será que, na verdade, eles estão querendo privatizar a educação e a saúde, a começar perseguindo os servidores públicos, aqueles que de sol a sol dão o máximo, sem ter um plano de carreira decente, sem ter uma política de capacitação? Então é muito fácil você jogar toda a culpa da ineficiência do serviço público, ocasionada pela falta de investimento dos gestores, dos políticos, e agora querer exonerar por não cumprir a função, onde não é dada a mínima condição para exercício do mesmo, Então agora, vamos falar aqui um pouco agora sobre os recursos federais creditados na conta da Prefeitura referente ao mês de setembro. Total de R$ 9.099.105,69. Vale ressaltar que esses recursos aqui são os federais, que tem os recursos municipais, que ainda não está bem transparente para que a gente possa divulgar. Esses valores aqui são referentes a esses recursos federais. E também tomamos conhecimento que esta semana, pelo menos a perspectiva que me repassou o David do setor pessoal, é que esta semana pagou a policlínica e também iria ser pago os plantões lá do hospital regional, a previsão, E do mês, isso é referente ao mês de agosto, e do mês de setembro somente a educação, que já pagou 100%, Então na falta de iniciar ainda, ficou para a próxima semana o início do pagamento dos servidores efetivos, E também, para
complicar a situação, houve um bloqueio de parte do recurso do FPM, algo em torno de R$ 717 mil. Né? Isso daqui se refere à questão de previdência que não foi paga do INSS. O que nós não sabemos é que se essa dívida é referente a este ano ou ao ano passado. Porque, segundo em entrevista, o prefeito disse que havia ficado um débito da gestão passada e que tinha sido feito um reparcelamento. Aí, eu não sei se este valor de 717 mil se refere a este ano ou ao ano passado. Né? O que é fato é que esse dinheiro foi bloqueado, né, pelo INSS. Então, é interessante que o prefeito, né, se pronuncie a esse respeito, né? Porque o que nós não vamos permitir de hipótese alguma é que o servidor público, aquele que de sol a sol dá o máximo de si, seja penalizado por esse desconto. Né? Nós não estamos aqui questionando o porquê foi tirado, né? Até porque esse valor aqui o servidor já pagou, né? Já foi descontado, seja do ano passado ou deste ano, já foi pago porque é descontado em folha. Né? Então, para a questão se manifestar, e o nosso receio é que isso interfira no pagamento do mês de setembro, porque já que no mês passado não ocorreu, e só esta semana é que se concluiu o pagamento do mês de agosto, o que dirá você tirando 700 mil reais, né? Quando é que vai se concluir o pagamento do mês de setembro? E só lembrando da nossa assembleia de sexta-feira, convocamos a todos os aposentados, pensionistas, servidores filiados ao sindicato, quem não é filiado também, para participar desta assembleia, em primeira convocação às 7h30 da manhã, no auditório da Unic, e em segunda convocação às 8 horas da manhã. E na oportunidade nós vamos uma discussão e aprofundamento da situação do QUIPREV, né? Que é o regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Quixeramobim em debate. Então é interessante que você participe, que você vá fazer parte dessa discussão, e nós pedimos à Câmara para segurar o projeto até esta Assembleia. A Assembleia é na próxima sexta-feira, então na semana seguinte pode muito bem ser apreciado, né? E a nossa proposta, né? E proposta esta que foi ratificada, né, pelo professor, né, Fernandes, na última sessão da Câmara, que apresentou um estudo, né, da alternativa que seria a reunificação de massas, ou seja, deixar uma única conta, a extinguir com a previdenciária para ficar tudo na conta financeira. E para concluir, nós queremos concluir a questão da homenagem aos professores com um pequeno vídeo, né, mensagem final a todos os professores. Eu creio na força do professor, do Braulio Bessa. E com isso encerramos o programa de hoje, agradecendo a audiência de todos e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado. Boa tarde a todos.